Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Sharp Talk podcast. Todas as semanas, estamos aqui às segundas-feiras, 23 horas, com vários assuntos, diversos convidados falando de diversos assuntos, para estar trazendo conhecimento e abençoando também a sua vida. Enquanto você está chegando aí, você que pode estar compartilhando. Tiago Silva, o cantor Tiago Silva já entrou. Deus abençoe sua vida, Tiago. Graças a Deus, hoje nós vamos estar entrevistando Ricardo Flammarion, que hoje também é pastor, mas era conhecido como Ricardinho do Cavaquinho. E hoje nós vamos estar entrevistando o pastor Ricardo Flammarion, que tem uma história de vida extraordinária. Vai estar conosco aqui daqui a pouquinho, conversando um pouco com a gente, contando um pouco da sua história, compartilhando um pouco da sua vida. Muita gente chegando, graças a Deus. Bastante gente chegando. Para você que chegou agora, uma boa noite. Que o Eterno possa estar abençoando poderosamente a sua vida. Cantor Tiago Silva disse: Pai, já compartilhei. Todas as semanas nós estamos aqui no Sharp Talk, o nosso podcast, a partir das 23 horas. Quem esteve conosco aqui semana passada foi tremendo. Entrevistamos aqui o Procurador da República, lá de Santa Catarina, Valmor Moreira, falando sobre secularismo, falando a respeito da igreja, da secularidade e a igreja. Se existe vida secular fora da igreja. Valmor Moreira, hoje já acabou de entrar aqui na live. Ricardo Flammarion, vamos estar entrevistando hoje, vai ser uma entrevista abençoada. Ele está dizendo boa tarde. Flammarion é boa noite, Flammarion. Mas vou ficar com boa tarde do pastor Ricardo Flammarion. Glória a Deus. Entrou meu filho aqui também, o Lucas acabou de entrar. Bastante gente chegando aqui no nosso Sharp Talk. Ao vivo agora. Está conversando hoje com o pastor Ricardo Flammarion. Tá me ouvindo aí, pastor Ricardo Flammarion? Boa noite, meu amigo Ezequias. Como é que você está? Ô, meu querido, que bom. É muito bom ouvir sua voz. É uma alegria poder estar aqui contigo. Maravilha. Para quem está chegando agora aí, já está conosco aqui, pastor Ricardo Flammarion, hoje residente ali na cidade de Praia Grande. Hoje tem bastante pergunta para ele aqui. Vamos ver se ele vai desenrolar aqui, se ele vai abrir o jogo, falar que nem a Marília Gabriela, bate bola. Vamos ver se ele vai soltar o verbo hoje aí. Pastor Ricardo Flammarion, tudo bem com a vossa senhoria? Eu estou bem, graças a Deus, tudo tranquilo. É um prazer, é um privilégio estar aqui, né, nesse podcast, né? Justamente aqui. É uma alegria. Obrigado pelo convite e saber que através desse canal, desse meio de comunicação, muitas pessoas têm sido edificadas. Obrigado pela oportunidade. Amém, meu querido. Isso aqui foi um projeto de Deus há muito tempo. Eu estava orando a Deus já para poder iniciar. Já era para ter começado, mas esperei o momento certo para iniciar. Muita gente nos procurando, falando: Pastor Ezequias, começa a fazer live na internet, começa a entrevistar as pessoas, o senhor tem uma desenvoltura. Então, graças a Deus, tem sido uma bênção. Desde o primeiro, tem sido uma bênção. Semana passada estivemos aqui com o Valmor Moreira, vice-presidente do RINA, da Bola de Neve. Olha aí. Foi, o Valmor Moreira, procurador da República. Ele falou muito, é que o senhor não pôde participar, mas o camarada conhece política, ele falou muito
sobre secularismo. O que é o secularismo? Vida secular fora da igreja. Ele falou muito sobre isso. E hoje nós vamos dar continuidade nessa entrevista hoje com esse eu posso falar de boca cheia, um grande amigo, um amigo de verdade, um amigo leal, aquele que a gente sempre, na hora que a gente precisa, ele sempre está disposto a nos ajudar. Pastor Ricardo Flammarion, aqui não é uma live é um podcast, eu sei que o senhor já deve ter participado de outros podcasts. Sim. E tem alguns irmãos que me procuraram, mandaram mensagem, pastor, o último pastor, ele não pregou. Eu falei, não, mas o podcast ele não veio para pregar, não. Toda semana a gente vai falar de um assunto. Aqui é uma entrevista, aqui a gente está para conversar, para as pessoas enviar. Pode falar. Sim, estou te ouvindo. Aqui está para a gente conversar, abrir o coração, as pessoas enviar perguntas. Tem várias perguntas aqui que as pessoas vão enviando durante a semana. E a gente vai anotando aqui e conforme o convidado, eu sei as perguntas que podem ser feitas ao convidado e as que não podem ser feitas, dependendo do convidado, porque às vezes o convidado não entende do assunto, então eu vou separando as perguntas que as pessoas vão nos enviando. Para a gente iniciar aqui, para a gente não perder tempo, pastor Flammarion, eu gostaria que no início da entrevista o senhor falasse um pouco do senhor, não da parte da igreja, deixa eu deixar para depois eu pergunto sobre isso, mas o senhor, onde o senhor reside agora, onde o senhor residia antes, um pouquinho do que o seu trabalho, o que o senhor está fazendo de agora. Deixa para nós falar da parte da conversão daqui a pouquinho. Ah, deixa para lá. Depois a gente vai. Depois a gente confessa o pecado. É isso aí mesmo. Primeiramente, eu quero agradecer a cada um daqueles que estão participando, estão nos ouvindo. É importante que você compartilhe essa live, porque eu tenho certeza que vai ser de suma edificação para muitas pessoas. Meu querido amigo pastor Ezequias, você sabe que eu sou natural da capital de São Paulo. Eu falo que eu sou paulistano da gema. Né? Eu sou paulistano. Eu nasci no centro de São Paulo. Eu nasci no Hospital Vergueiro. Né? Então, eu sou o verdadeiro paulistano da gema, que fui criado ali na Vila Matilde, Vila Dalila, né, que a Vila Matilde foi por muito tempo um dos bairros mais badalados devido à antiga danceteria que tinha lá, que era a Toco. Todo mundo conhecia a Toco. Né? Isso há quantos anos atrás? Quantos anos? Eu estou falando de 1988, 89, 90. Eu tô falando... Não sou tão velho assim, não. Mas aí eu tava novinho aí, eu era um menino ainda. Nada. E eu tô falando de 89, 88, nessa época aí. Eu sou de 76, né? Hoje eu tenho 45 anos. Então ali a gente viveu aquela vida ali na época, na Vila Matilde. Meu pai, como sempre, minha família é uma família de ritmista. Isso, o saudoso Saudoso Jacinto Flammarion. Isso. Muito conhecido na Vila Matilde ali, né? Ele não era presidente de escola de samba, alguma coisa parecida? Sim, ele era diretor. Foi diretor de uma escola de samba que por muito tempo ocupou o grupo especial, que era a Flor de Vila Dalila. E depois ele foi, numa época, ele abriu a sua própria escola de samba, que ficou ali no quarto grupo, terceiro grupo, e assim vai. E fazendo parte também da Nenê de Vila Matilde, né? Então, a gente nasceu tudo ali nesse meio ali de Vila Matilde, Vila Dalila, e todo mundo era ritmista, né? Fazia parte de escola de samba, o pagode era quase todos os dias. E assim, mas não mudando de assunto e não cortando o senhor há de convir comigo que aquela época era pagode, né? Não tem nem comparar. Aquela época era diferente. Era o famoso o samba de raiz, né? Não sim. Esses mela-mela que andam gravando por aí, que não tem letra, não tem história. Eu tô falando do tempo que se eu ouvia Paulinho da Viola, né? Se um dia meu coração for consultado para saber se eu ando errado. Sim.
Hoje em dia o cara faz 3 frases de uma música que ela vai para lá e vai para cá e faz sucesso. Não tem história nenhuma, conteúdo nenhum, não edifica a vida de ninguém. E antigamente, pelo que um pouco que eu conheço, as letras eram tudo baseadas em histórias reais. Eles pegavam a história de um, a história de outro, e eles escreviam o que acontecia no cotidiano. Hoje em dia é mais promoção, né? Mais mídia, mais para vender, né? As composições eram baseadas naquilo que o compositor vivia, né? Então tinha... Na época, você vai pegar essa época de 80 e pouco, desce um pouquinho mais, era a época de Paulinho da Viola, época de Beto Sem Braço, que era um dos grandes compositores, né? Beto Sem Braço, que a maioria das músicas dele, quem gravou foi o Zeca Pagodinho, era um dos grandes compositores. Aí se for descer, a gente fala de Cartola, aí fala de Noite Ilustrada, aí vai embora. É verdade, é verdade. É muito top. Mas pode continuar. Aí a família do senhor, o senhor também já fazia parte desde criança? Já era influenciado? Era porque a família toda era pagodeiro, né? Era pagodeiro? Não, era sambista. A nossa rua era a rua do samba, na verdade, né? O pastor Ezequias. A nossa rua era a rua do samba e a rua também da malandragem, né? Mas da malandragem, mas era os malandros. Não é. Que nem o Bezerro da Silva cantava. Eu conheço, irmão. Ali eram os malandros mesmo. Não era malandro que assaltava ninguém no semáforo, ninguém no ponto de ônibus. Naquela época a malandragem não era que nem hoje, esses nóia aí que estão roubando, dando tiro e matando as pessoas. Não tinha isso antigamente. Você não podia nem acontecer na vila, né? Não podia nem acontecer. Era o tempo que Bezerra da Silva dizia que malandro, malandro, mané, mané. Né? Então... Aonde eu vivi... Pode falar, pode falar. Nossa rua era chamada da rua, o Gil Gomes chamava da Rua da Fumaça. Né? Por causa da maconha? E o único que dava jeito naquela época, que fazia... A rota. A rota. A rota. Tudo. Aí tinha um tenente chamado Tenente Everaldo. Esse tenente era o pavor, como diz, da quebrada. É verdade, onde eu vivia no Guarujá, que eu cresci lá no Guarujá, quando de longe que eu vi aquele carro preto que piscava aquele farol, a gente já gelava, irmão, na esquina. A rota, quando. O senhor falou aí, é verdade. É porque hoje em dia, o senhor sabe que, nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho, o senhor sabe que politizou muito, tiraram a rota da rua. O senhor sabe que eu tenho um amigo que é sargento da rota, e eu conversando com ele, ele me falou que a rota. Eles foram tirando, a rota matou muito bandido. E eles foi tirando a rota, porque era muita pressão na superintendência lá em cima. Então era muita pressão, era bandido morrendo, muito bandido morrendo. Porque eu me lembro que, o senhor falou a verdade aí, eu sei que o entrevistado é o senhor, mas eu não ficava perto nem de quem estivesse fumando cigarro. Se tivesse um adulto... É isso aí. Não era isso? Não tinha boa. Eu cansei de ver quando a rota chegava na rua de casa, eu era pequenininho. Quando a rota chegava na rua de casa, rapaz, era um correndo pra cá, outro correndo pra aqui. Não tinha boi, não. O couro comia, viu? O couro comia, como diz a turma, comia na casa de Noca. É verdade, é verdade. A rota, eu lembro que os adultos não deixavam... A gente adulto que eu falo, a gente com 12, 14, 15, 16 anos, a gente não ficava perto de ninguém fumando cigarro, fumando maconha, e tinha horário até horário para ficar na rua. E isso que eu estou falando não era a polícia, não. Os que comandavam na época, que não tinha comando nenhum, eu me lembro que não tinha comando. Quem chegava lá, o gritava mais forte é o que comandava a região ali. Então Sim. Eles não deixavam ninguém. Essa época aí, muita gente diz que era ruim, que eu vejo muita gente dizendo, não, a época boa é agora, que o PCC não deixa matar ninguém. Naquela época... Eu não ouvia falar, irmão, do ladrãozinho que roubou o boteco da esquina, o mercado do fulano, não tinha isso não. Até porque naquela época também, até o pessoal que gostava de fumar uma maconha, eles era muito discreto também, né? Não é hoje. Hoje em dia o pessoal na frente, quer fumar na frente de família. Naquela época não tinha isso não, né? Havia um respeito maior, havia uma valorização maior da família naquela época. O bandido respeitava. Eu cansei de ver na rua de casa, o pastor Ezequias, as brigas que acontecia de um
malandro contra outro malandro, um bandido contra um bandido, falava assim, ó, eu não vou matar você porque você é pai de família. E Sim, cara, é verdade. família, ele entendia que o camarada tinha uma família, tinha que sustentar a família, e ali ficava no deixa pra lá, às vezes não tapa pra cá, um tapa pra lá, e ali morria o assunto. Então, hoje em dia, a gente, o carro de boi perdeu, podemos dizer assim, perdeu o freio, né? Mas, Ah, não, enfim. não. Hoje eles assassinam na frente, a gente vê nas reportagens, na frente da mãe e dos filhos. Não quer saber, acabou. Esse respeito não existe mais. Eu me lembro até hoje, eu tinha uns 10, 12 anos, que 3 caras invadiram a casa lá no Guarujá do vizinho e deram uma pisa no moleque, que tinha 16, porque ele tinha batido na mãe dele. Ele apanhou na frente da rua, foi todo mundo. Não tinha esse negócio de o cara soubesse que bateram na mãe, os caras iam lá dar quem comandava a rua, tomava conta, ia lá e arrebentava na porrada. Não tinha isso, não. Acho que tá cortando aí, pastor Flamarion. Não sei se você tá ouvindo aí, acho que parou a sua internet aí. Acho que travou. Pastor Flamarion, acho que travou aí a sua internet. Voltou aí, Flamarion? Voltou. Opa, voltou. Voltou. Então tá bom. Então, pastor Flamarion, vamos continuar aqui. E quando que foi que, para no final que o senhor vai trazer, o senhor vai abençoar a gente aqui, quando foi que o senhor se envolveu, começou a se envolver, que eu digo, a viver de música, a tocar música mesmo? Com que idade? Como é que foi que aconteceu isso? Interessante essa, essa questão da música, embora a família sempre foi de ritmista, a gente tocava mais instrumento de percussão, né? Mais envolvido com percussão. Lá por meios de 1980, eu sofri um acidente. Né? Eu tava brincando na casa de uma tia minha, eu devia ter mais ou menos aí, acho uns 10 anos, novos por aí. Eu brincando na casa de uma tia minha e o cachorro dele escapou. E eu fiquei com medo do cachorro, porque ele era muito grande, né? Em relação ao meu tamanho. E o cachorro saiu correndo e eu falei, veio me morder, né? E eu saí correndo do cachorro. E lá tinha aquelas portas de vidro canelado. Eu fui abrir a porta correndo com medo do cachorro, minha mão escorregou, a minha mão esquerda, e entrou na porta de vidro. Conclusão, Meu Deus! Na hora que entrou, eu puxei. Bom, enfim, foram 36 pontos, eu perdi a minha mão ficou desse jeito aqui, eu perdi a movimentação da minha mão, e quando eu fui atendido no pronto-socorro da Vila Matilde, na época era pronto-socorro, aí o médico me indicou fazer fisioterapia para que eu fosse aprender um violão. Aprender violão. Aí meu pai me matriculou numa escola de violão ali na Aricanduva. Né? E eu comecei a fazer aula de violão, meu pai também começou a fazer aula de violão. Foi quando eu comecei a aprender instrumento de corda. Né? Comecei a aprender instrumento de corda. E aí do violão eu fui pro cavaquinho e eu tinha um irmão que era policial, né? Era do 2º de choque. E o meu irmão foi numa ocorrência, numa delegacia perto de casa, que fala na Praça da Toco, delegacia da 21. Encontrou com o Coelho. Quem era o Coelho? O Coelho era um grupo que chamava, na época, chamava Toca do Coelho. Era um monte de molecadinha que fazia um pagode e estava um sucesso naquela época. E meu irmão falou pro Coelho, Coelho, eu tenho um irmão meu que toca um violão. E ele falou, seu irmão toca violão? Ele falou, toca. Então traz ele aqui para ele fazer na delegacia da 21. Eu fui fazer um teste. Dentro da delegacia da 21, eu falei, né? Faete é um dos grandes músicos, né, que toca violão. Hoje tocou com o JB Samba. Faete, quem conhece o Faete sabe quem é. Né? E ele fez um bordão, fez. Voltou? Voltou. Aí ele falou assim... Voltou, tá cortando aí. Poxa,
acabei entrando nesse mundo, no mundo da música. Ficou parado aqui, não ouvi nada da parte da... Não sei se está longe da internet aí sua, parou tudo, agora voltou. Não, voltou, tá parando, não sei por que tá ficando um pouco lento. Então, eu estava contando, isso ficou gravado, que eu fui fazer um teste lá na Coab 1, na Toca do Coelho. Sim. Aí eu fiz um teste bacana, a turma gostou, aí eu entrei no mundo do samba, né? Aí entrei no mundo do samba, foi quando eu comecei a estar tocando aí nos grupos da vila, né? Comecei a tocar no grupo das vilas. Sim. E quando o senhor chegou a conhecer realmente, como foi que o senhor conheceu? O senhor chegou a conhecer, todo mundo comenta que o senhor chegou a conhecer o Belo ou não? O que acontece? Quando eu comecei a tocar, na época, eu era o único, podemos dizer assim, eu era não é que eu era o único, né? Mas era a pessoa que estava mais engajado naquele tempo e tocava cavaquinho e violão. Naquela época, cavaquinho e violão era raro quem tocasse, era raro. Então era que nem jogador de futebol bom, que o técnico ia buscar em casa. A turma ia fazer o pagode e não tinha quem tocava cavaco, ia buscar o Ricardinho. Busca o Ricardinho que ele toca. Então, faltou o violão. Busca o Ricardinho que ele toca o violão. Né? Enfim. E assim eu fui entrando no mundo do samba. Já em 90 e pouco eu tive a oportunidade de conhecer o Sob Medida. Quem era o Sob Medida? O Sob Medida era o atual Soeto. Né? O atual Soeto. O atual agora. Sob Medida, que era atual era Sob Medida, depois o nome mudou para Soeto. Ah! Isso. E o Sob Medida tocava perto de casa, num barzinho chamado La Bodeguita, porque tinha uma novela que chamava La Bodeguita e abriram essa casa La Bodeguita. Foi ali que eu conheci o Claudinho de Oliveira, né, um baita de um músico, um compositor da maioria das músicas de sucesso do Belo, e o saudoso Buiú, finado Buiú, que foi um parceirão, amigão, irmãozão, entendeu? Uma pessoa que, infelizmente, tiraram a vida dele num assalto, né? Foi quando eu comecei ali a fazer uns freelance com o grupo Soeto, né? Que era Sob Medida, tocava com o Cláudio de Oliveira, o cavaquinho era o Chiquinho dos Santos, né? E ali eu ficava ali na roda, ali, né? Olhando para o Sob Medida tocar, e aí o Claudinho de Oliveira começou a me olhar, falou assim, você toca? Eu falei, toco. Aí o que acontecia? O grupo estava tocando, depois ele dava oportunidade, eu ia tocar violão no lugar dele. Aí eu comecei a estar no meio desses músicos todos, né? Do grupo Soeto, tal, aquela coisa toda. O Belo não era do Soeto ainda. Tá? Era o Chiquinho dos Santos. Aí o Chiquinho dos Santos saiu do Soeto e foi tocar na banda do Bino do Cavaco, que fez sucesso com aquela música. O nome dela é Jéssica, eu já falei pra você. E aí vai. Aí o Chiquinho dos Santos foi para esse grupo e o Soeto ficou sem cavaco na época. Foi onde o Belo veio para o Soeto, né? Que mudou o nome de Sob Medida para Soeto e o Belo veio. E aí, nessa época, foi quando eu cheguei na Bela Vista, né? Cheguei na Bela Vista e a gente tinha lá o pagode de primeira, de segunda-feira. Então, tocava o Belo, né? A gente fazia um catado, eu fazia o Belo, Chiquinho dos Santos, o Borrão do Vai-Vai, enfim, esse pessoal todo ali fazia esse pagode de segunda-feira, a noite dos artistas, né? Ali tinha todo tipo de artista, ia Netinho de Paula, ia o Périx do Exalta, todos os famosos dos grupos de samba, eles iam participar ali. Amém. Então entendi. Porque eu conheci o tal de Marcos, ele é um senhor já também, conheci em São Paulo aqui, e ele é dono de uma casa, eu esqueci a casa que tem em Santo André, não sei se você conhece por aqui. Santo André é uma casa de samba e pagode, e ele disse que conheceu o Périx novinho, esqueci o nome do irmão do Périx também, esse pessoal aí todinho, o Evandro,
pessoal do Exalta, do... Aquele que saiu, meu Deus. Não, Evandro, eu esqueci o... Tem um que toca percussão. Quando desmanchou o Exalta, que era o Péricles, era o Tiaguinho, e tinha os que tocava... Esqueci o nome dos dois agora. O Krigor, tio Krigor. Krigor, isso. Samba, tio Krigor. Isso, era o Krigor. Aí tá... Brilhantina, isso. Aí ele tava contando que... Aí ele tava contando que o Belo... Krigor. Oi. É o... Travou aí, Flamarion. Acho que travou de novo. Tá me ouvindo aí? É que parou de novo, Flamarion. Voltou agora. Eu tô te ouvindo. Ó, Basílio tá mandando boa noite, meu amigo Ricardo Flamarion. Ô, Basílio é um irmãozão meu que trabalha junto comigo aí com o deputado federal Fausto Pinato, um assessor abençoado lá do interior de São Paulo. Anderson Basílio, opa. Um abraço, meu irmão. Amém. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto que você falou aí, que fizeram essa pergunta agora há pouco aqui no direct. Então, esse Marcos pegou e me falou que contou uma história, que existem várias histórias, né, de famosos que encontraram o Belo sentado numa esquina tocando um violão e acharam bonito o Belo tocando e chamaram o Belo, disse que o Belo com o cabelinho loiro pintado, e chamaram ele para poder fazer um teste, o que ele contou. Não. Naquela época o Belo não tinha cabelo loiro, o Belo tinha aí. Cabelo... Parou de novo. Aí. Voltou. Tá travando. Então. Faz oração, faz um descarrego aí, já faz oração aí para. Vai destrava. Destrava tudo aí, Destrava. Não, mas eu ouvi que o cabelo do Belo. O papo tá tão bom que tá travando, né? O Belo tinha um cabelinho enroladinho. Tinha o cabelo enroladinho, né? Mas vou dizer pra você, um baita de um músico. O Belo toca um cavaco, não. O Belo tocando cavaco, quase não vê no show ele tocando cavaco, né? Mas ele é um ótimo, excelente músico de corda também, viu? Ó, tá me ouvindo aí, Flamarião? Estou te ouvindo. Ó, estou te ouvindo. Vou pôr aqui, ó. Primeira pergunta aqui. Para perguntar para você. Perguntar agora, quem tá online aí, ó. Quando foi que você entrou na política? Vamos falar da política, depois a gente volta quando você aceitou Jesus. Da política. O que foi que fez você entrar? Eu fiquei sabendo que a sua família, você já pode até falar sobre isso, eu tenho até anotado aqui, sua família toda era ou é petista, né? E o que você pode falar sobre quando foi que você entrou na política? Não. A minha família não é petista. As pessoas costumam dizer, a família fala, não é petista. A minha família toda era malufista. Minha família era malufista. Meu pai era funcionário público, tá certo? Funcionário público por 35 anos, aposentou na subprefeitura da Penha, que antes não era subprefeitura, era regional. Então é assim, para quem não entende muito, quando um prefeito ganhava, né, depende se ganhava um prefeito do PT, meu pai tinha que ir ali, né, geralmente eles mandavam meu pai para longe. Tirava meu pai da Penha e mandava para Itaquera. Porque quando aí entrava a política, né? Ela interferia naquilo, pô, o Jacinto apoia quem? Não, ele apoiou o Maluf, então tira ele daqui e manda ele para Itaquera. Né? Sim, eu sei como é que funciona. Então, só que meu pai era muito querido pelos funcionários
que ele ali comandava. E toda vez que tiravam ele, o pessoal, o subprefeito ou o administrador precisava de uma máquina, os caras falavam, tá quebrada. Precisa de um caminhão, tá quebrado. Pô, como é que não tem máquina, não tem trator? O que faz? Traz o Jacinto de volta, né? Aí o administrador mandava o meu pai voltar. E assim, cada prefeito que estava ali na situação, ele jogava no time, né? Para estar ali, para se manter ali naquele local dele. Então, assim, é óbvio que há alguns anos meu pai, a família, chegou a apoiar, sim, o PT. Até porque teve projetos muito bons para São Paulo, né? Se a gente for colocar ideologia, aí já é outra história. Mas sem ideologia, teve muitos projetos bons que fizeram para São Paulo. Isso é provado. Tá? Quem viveu na periferia sabe que teve muitos projetos bons, que beneficiou o povo, a população de São Paulo, o povo mais carente. Ah, com certeza. E sobre isso eu não tenho dúvida. É que tem certos tipos de assunto que não dá para conversar com certos tipos de pessoas. O senhor sabe disso, mas o que o senhor comentou aí, eu já vou encaixar aqui com a segunda pergunta, que está aqui, ó, Cabelos Sedosos, ó, perguntou Sim. Aqui, ó. O que o senhor acha do governo atual? Já que o senhor está falando sobre isso, o que o senhor acha do governo atual? Olha, eu sou suspeito, né? Porque quando eu faço qualquer postagem na minha rede social, principalmente no Facebook, porque a minha rede social ela é dividida de alguns públicos, né? Eu tenho na minha rede social amigos que são de esquerda, tenho amigos que são conservadores de direita, né? Conservador de direita, extrema esquerda, extrema direita e centro, né? Então, qualquer postagem que eu faço de crítica ao governo atual, né? Porque quando a gente é crítico não significa que a gente é contra, e hoje em dia o povo não sabe separar isso. Se você fazer qualquer crítica, você é esquerdista. Se fazer qualquer crítica, você é extremista. Então, a gente fica ali no meio, né? Então, assim, o que eu acho do governo atual hoje é que o governo atual, ele peca quando, na verdade, ele fala muito e deixa de fazer muita coisa para as pessoas, né? Então, eu sou crítico ao governo atual, porque eu acharia que ele deveria ser mais moderado, não é isso? Devia ser um governo mais moderado e acaba, às vezes, colocando entre a ideologia, aí divide o país e aí a gente não sabe quem é quem. Opa, ótimo. Vamos parar nesse assunto por aqui, porque senão agora tem a moda do... Como é que é? Cancelado? É o cancelado agora? Como é que foi? Cancelado. Porque agora é o mimimi. Se o senhor... Aí eu não gostei do que o Flamarion falou, vou deixar de seguir. Aí ele vai lá e deixa de seguir. Parou de novo aí, meu querido. Destrava aí, destrava aí. Destrava aí que tá bom aqui. O negócio tem bastante pergunta aqui, ó. Vamos ver se destrava aí a rede do pastor Flamarion. Pastor Flamarion, aparece aí, meu filho. Fica do lado do modem aí. Põe o modem no colo aí, dá um jeito. Fica pertinho do modem aí. Cadê? Vamos ver se volta. Voltou agora. Voltou. Tá. Liga lá na Vivo. Pede para aumentar uns 100 mega aí. Pra ver se... Não, a minha internet é boa. Tá travando é você. É só você que tá rodando aí. Então, e para mim é o seu que tá rodando aí. Tá. Aqui é 250 terabytes, mano. Aqui é terabytes. Aqui tem muita coisa. Eu tô brincando. É que o Instagram tá estável esses dias mesmo. Mas o que eu tava falando, não é bom esse assunto, nós até... O senhor já respondeu o que o senhor acha do governo atual, porque hoje em dia é muito mimimi. O Instagram agora, não sei se o senhor sabia, proibiu, não pode falar morte, suicídio, eles pegam e te bloqueiam. Eles tiram qualquer vídeo do ar. Eles vão tirando os vídeos do ar agora. Entendi. Eles estão cortando muita coisa. Então vamos continuar aqui, pastor, para nós chegar nessa parte aqui. Fizeram outra pergunta aqui. Peraí. Se eu não conseguir colocar, eu vou fazer para o senhor aqui. Está perguntando aqui, como nós pulamos?
Perguntaram aqui, ó, quando foi, como a gente já falou da parte política, o senhor não chegou a terminar. Como é que foi que o senhor entrou? Mas segura aí que o senhor já vai entrar. Quando foi nesse inteirinho aí do senhor no meio do samba, no meio do pagode, fazendo freelance com o Soweto, quando foi que o senhor foi tocado? Que é, muitas pessoas querem ouvir. Quando é que o Espírito Santo de Deus tocou? Quando foi que Jesus entrou na vida do senhor? Isso aí foi num momento muito especial, né? Eu já estava meio balançado, porque eu tinha, na verdade, na época, minha esposa tinha falado para mim, você fica com o pagode ou fica comigo? Você escolhe. Vou falar para um pagodeiro na veia, você escolhe o pagode, eu fiquei com o pagode. Só que também fiquei sem esposa, né? Fiquei com o pagode, mas fiquei sem esposa. Igual um conselho aí. Quando a sua esposa fala, você escolhe A ou B, fica com a família. Com certeza. Aí o que acontece? E nesse meio tempo eu estava já meio cansado de tudo. Você sabe que a vida da noite não é fácil. A gente acaba conhecendo algumas outras coisas que a gente acaba, às vezes, ficando preso, e eu acabei sendo, na verdade, ali... à noite, eu falo que à noite, para viver na noite, tem que saber viver na noite. Eu aprendi na noite a enxergar, a ter olhos, né? Mas não ver, ter ouvido, mas não ouvir. Esse é o segredo, eu aprendi na noite. Então, eu tenho aqui 2 conhecidos, não é amigo, né? Amigo é você, mas eu tenho 2 conhecidos aqui que toca na noite, que voltou a fazer shows aqui, toca mesmo. Para esses grupos tudo grandes, esses grupos famosos. E 2 deles são evangélicos. E eles sabem separar. Eles falaram que sabem trabalhar à noite. Ele disse que o do cavaquinho tá cheirando aqui, o do trompete, do trombone, o vocalista tá ali e eles sabem separar. Eles vão lá, faz o deles, pegam o dinheiro, eles vivem disso e vão embora. E não se envolve. Pode falar. Por exemplo, a gente sabe que na noite tinha várias pessoas, vários grupos aí que nunca se envolveram com nada, né? Nunca tiveram um envolvimento com droga, com essas coisas todas. A gente sabe que existiam as pessoas, né? Que não se envolvia com as coisas erradas que a noite proporcionava. Eu sempre digo, Sim. as coisas estão ali. Escolhe quem quer. Até porque a minha entrada no submundo daí das questões todas das drogas não foi, na verdade, no samba. Foi dentro do escritório. Então, não tem nada a ver com o samba, né? Então, essa questão de droga está em todos os âmbitos sociais, né? Tá na classe média, está na classe B, classe A, está em todos os lugares, né? Ela não escolhe, como que eu posso dizer, classe, né? Em todos os lugares está. E eu sempre digo, a droga está a uma distância do nosso braço, né? Quem ficou... Eu sempre... eu já até preguei, tenho até anotado isso aí aqui, ó. Que o problema não é o lugar, é a decisão que você toma no lugar que você está. Essa frase eu não esqueço. É isso aí. O problema é a decisão. A decisão é você que escolhe, é você que estende a mão, você que estica, você que pega. Aquela história que a mãe dizia, filho, vamos colocar droga, não pega a bala, que tem droga na bala. Nada, isso é conversa. Isso era coisa que as nossas mães, sem informação, não tinham informação nenhuma. E até hoje, muitas mães não têm informação sobre isso, né? Então, acha que as coisas são assim, que o pessoal sai dando. Não existe isso, né? Acá não existe isso, na verdade. É conversa e é por falta de informação. Entendi. Aí continua. Aí o senhor aceitou Jesus? Aí eu aceitei a Jesus, né? Aceitei a Jesus em 1995. Eu aceitei Jesus. A morte do Buiú, do Soweto, me deixou muito abalado. Eu já estava assim, já entregando a minha vida para Jesus. O senhor era muito amigo dele? Andava junto com ele? Eu descia no metrô da Vila Matilde, ele vinha de São Miguel, né? A gente se encontrava no metrô da Vila Matilde, eu, Buiú, Renatinho, o Cego, Sete Corda. A gente se encontrava no metrô da Vila Matilde para ir junto para Bela Vista. A gente descia na estação São Joaquim e ia a pé até a Rui Barbosa, no barzinho do grupo JB Samba, que era o JB Sambar, né? A gente ia a pé, então, pegava o metrô junto, fazia baldeação na Sé, pegava a linha azul,
Então, assim, a gente tem uma amizade. O meu filho, Wesley, você conhece? O Wesley cresceu no colo deles. Eles iam cortar cabelo no quintal no quintal da minha esposa. Tanto o Buiú, o Claudinho, o Belo, todo mundo. Entendeu? A sua esposa, o senhor falou que o senhor escolheu o samba. Ela voltou para o senhor depois? Então, aí eu aceitei a Jesus. Aí foram 2 anos de muita busca. 2 anos, né? Ficamos 2 anos separados. E eu buscando, orando a Deus. Até que, por fim, Deus usou de misericórdia, né? E resolveu devolver a minha esposa, né? Me deu esse presente e restituiu a minha família, né? Depois de 2 anos, muita oração, muito jejum, muito monte, muita leitura de Bíblia. Ah, mas o povo, eu vou ser sincero com o senhor, hoje em dia, eu falo isso aí com convicção, hoje em dia está muito difícil, hein? Hoje está... O evangelho de hoje, o senhor me perdoe, mas o evangelho de hoje, muito vazio, muito fraco, mudou muita coisa. Hoje os jovens de hoje, as pessoas da nossa época, hoje ninguém ora mais como orava, ninguém busca mais como buscava. Parece que eles enxergam o evangelho de uma outra forma. A gente chegava na igreja já debaixo de jejum e oração, né? Jesus batizava com o Espírito Santo. Nos congressos que a gente ia pregar, Jesus batizava com o Espírito Santo, dependendo do número de pessoas, era 100 pessoas. Hoje Jesus batiza um camarada coloca lá no Facebook, batizou. Era normal naquela época, natural, Jesus batizar com o Espírito Santo. É verdade. Hoje em dia fica desculpe, eu vou abrir o verbo aqui, que esses profetas esses profetas de Facebook, que não tem compromisso com Deus, porque tem quem tem compromisso com Deus, sabe? Sem conteúdo nenhum, né? Sem conteúdo nenhum, sem reverência nenhuma, sem reverência, é o que me dá medo. A falta de reverência, o pastor Ezequias, é o que me dá medo. Eu fico espantado com a questão da falta de reverência, em brincar com as coisas de Deus. Isso aí me deixa, irmão, entristecido. Eu paro para olhar e falo, meu Deus, a gente que vem de um tempo diferente, a gente vê essa molecagem que estão fazendo, né? Molecagem, essas coisas que não tem nada a ver com... Você não vê Deus em nada, essa é a verdade. É isso aí. E o pior, pastor, Flamarion, já que o senhor falou abrir o jogo, o senhor já me conhece há bastante tempo, o senhor sabe que eu fazia cruzadas, um monte de gente me pergunta, fala, pastor Ezequiel, o senhor parou de pregar, parou de viajar, muita gente acha que alguém fechou as portas, ou o meu telefone eu mando para o senhor print aqui, todos os dias, igreja e mais igreja, pastor, vem fazer cruzada, vem fazer cruzada, vem fazer cruzada. Eu me optei, pastor, o Espírito Santo é testemunha, eu optei, falei, Deus, eu não quero mais pisar nesses lugares. E o que os pastores estão preocupados em nos levar para trazer dinheiro, para fazer barulho na igreja. Eu fiz um propósito com Deus. Falei, Senhor, eu só quero pisar em altares, em púlpito, que o compromisso do pastor realmente seja me levar lá, porque o Espírito Santo vai me usar, porque ele tem propósito lá naquele lugar. Então eu aprendi, na igreja onde eu estou congregando, sobre motivação. Qual é a tua motivação em pregar? É tirar oferta? É viver de oferta? É ganhar dinheiro? Eu falo para o senhor, eu não tenho medo de nenhum dos pregadores, eu conheço todos. Eu não subo mais, não subo. Eu falo aqui para o senhor aqui e falo a hora para qualquer pastor. Eu cancelo quase todos os dias agendas e mais agendas, porque o Espírito Santo me visitou, falou comigo, falou, meu filho, as pessoas estão indo atrás de você por causa de revelação. As pessoas estão indo atrás de você porque ela quer ouvir. E pastor, eu ministrei hoje que eu estou em 7 dias de jejum, não sei se você chegou a ver no Instagram. Nós começamos à meia-noite de ontem, vamos encerrar domingo. 7 dias, debaixo do tema Mão do Senhor. O Espírito Santo me pediu que fizesse durante toda a semana e ministrasse junto com os seguidores, que são 3 propósitos. Pastor, são 7 dias de culto, você podia marcar para fazer na sua igreja 7 dias seguidos. Mudança de direção, Deus me deu, Gênesis 12. A igreja, o Espírito Santo falou, meu filho, a igreja está precisando de uma mudança de direção. Está assim de gente sem direção, pastor. O que mais tem, pastor Flamarion, é de pastores e membros de igreja que eles estão assim, ó, na igreja, perdido, estão sem direção. Se o senhor sentar com uma ovelha ou um membro e perguntar para ele sobre direção, ele não sabe. Porque se o senhor perguntar para ele o que ele está fazendo na igreja, ele não sabe nem dizer, nem isso aqui, ó.
Eu tô aqui para ir pro céu. Nem isso ele sabe mais dizer. Porque tem crente que não tem nem coragem de dizer mais isso. Pode falar, pastor. É que, na verdade, perdeu a identidade. Sabe o que acontece? Isso! A identidade, perdeu a identidade. O povo... Jesus disse algo, algo importante. Se permitir, eu vou falar sobre isso aqui. Vamos falar da parte espiritual. Jesus falou assim, olha, vós me buscais não pelos sinais, é porque dei pão para vocês. Isso. Aí ele falou assim, ó, trabalhai pela comida, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, aquela qual o filho do homem vos deu. Quer dizer, que comida que é essa? Ele está falando da comida espiritual. Então, hoje, as pessoas, elas não buscam a Deus porque está com problema no casamento. Não que seja pecado. Mas sim. Pelo contrário, a gente buscava a Deus porque precisava de Deus. O Deus dentro do ser, o Deus que muda caráter, o Deus que dá um direcionamento. Você entende? A motivação hoje é outra. Eu vou para a igreja porque eu me sinto bem. Porque o que está falando lá é bonitinho e ele fala bonito, é legal o jeito que ele fala. Tem um latão lá na frente, ele fica nada contra o latão. Mas assim, as pessoas hoje se faz muito atrativos para trazer o povo para a igreja. A gente ia por causa da palavra. Opa, o senhor falou tudo. A minha maior discussão... Pode falar. Lucas capítulo 5, versículo 1. A multidão ia por causa da palavra, a doutrina. Eles ficavam atentos. Jesus falava, eles... Fala mais. Nós a gente vibrava com os pregadores da época, glorificando a Deus. A gente parava assim, na hora da mensagem, ninguém saía, ninguém ia no banheiro. Mas hoje o pregador tá pegando, o camarada vai 10 vezes no banheiro, o camarada sai da igreja sem dar bênção, sem receber a bênção apostólica, atende o telefone celular dentro do culto. Ah, irmão, que desgraça que é essa que está acontecendo? Não pode. Isso. Poxa. Então, o que o senhor está falando, para mim ratificar, só terminar o que eu estava falando, então eu optei, pastor, por isso, porque eu não quero mais. Me falaram assim, ô pastor, o senhor está trabalhando como se trabalhar, tivesse escrito na Bíblia, eu falei, tô. Ah, mas o senhor só vivia viajando. E trabalhar, está errado trabalhar? Eu falei, não, eu não quero mais pisar em altar com o único propósito, não tenho nada contra quem quiser fazer, mas R$200 ali, 300 no Flamarion, essa semana eu vou levantar uns R$1.000. E que motivação é essa, pastor? Ô, pastor, o senhor me perdoe, esse tipo de motivação, pastor, eu falo diante de Deus, eu pedi perdão para Deus várias vezes, Senhor, eu entrei de igreja preocupado com a oferta que eu ia receber, não que seja pecado o senhor receber a oferta, e não que seja pecado o pastor dar oferta, porque quando o pastor semeia na vida do profeta de Deus, ele vai colher no mínimo 100 vezes mais. Isso aí eu creio. O profeta tem que receber. O que eu não aceito é que a motivação, que eu saia de casa motivado a isso. Outra coisa que o senhor falou aí, que eu ouvi de um pastor, dessas igrejas que o senhor acabou de comentar. Ah, não, pastor, eu pus as luzes e a fumaça para chamar a atenção do povo. Eu falei para ele, varão... O senhor está de brincadeira. Eu ia na igreja que eu congregava, o microfone era aqueles microfones de karaokê, com a caixa amplificada. A gente nem se preocupava com o barulho do som. É o que o senhor falou. O que chamava a atenção era a palavra. Não precisava... falar assim, para o povo adorar, a gente tem que ficar por tudo preto, segundo a ciência... Tem que ficar com tudo preto para criar um clima. Não tinha clima, irmão. O clima não era no culto. O meu clima era em casa. Eu já saía de casa para chegar no culto, para ouvir Deus falar. O clima, sabe qual era? Era a palavra que trazia o despertamento espiritual, o avivamento espiritual. Esse era o clima. O que era o clima? A gente chegava mais cedo, dobrava o joelho para orar. Isso. Não tinha negócio de luz. Irmão, eu acho assim,
Pode até colocar? Pode. Agora, que isso não seja a motivação maior. Isso, é a motivação. Não adianta. Esse povo tem que abrir a mente. A maior motivação nossa, que tem que nos atrair, é a palavra de Deus. Essa é a maior, não tem. É Sim. a mola prepulsora. É a mola prepulsora que nos leva adiante, que é a palavra de Deus, não tem outro meio. Entendeu? Então, mas aí, pastor, mas por que existem esses atrativos? Porque quem lidera não tem mais isso aqui, irmão. Quem lidera não tem. Aí o que ele faz? Quando ele perdeu isso aqui, ele tem que motivar o povo de uma outra forma, de uma outra maneira. Isso aqui é fácil de responder essa pergunta. Quando tem... É isso aqui. Se isso aqui, pastor, não estiver motivando a igreja hoje em dia, acabou. Para mim não é mais igreja. Para mim o povo tá frio, tá morto. Pastor, eu fui pregar. Você sabe que a gente gosta de pregar, né? Sim. Eu nunca, em 25 anos, 20 e poucos anos aí de ministério, eu nunca rejeitei um convite por questão financeira. Deus, nunca rejeitei um convite. Eu sempre atendi. Cheguei a andar 200 quilômetros, deu uma despesa de quase 500 reais. Sim. Né? E chegar lá, o pastor ofertou. Dá 50. Já passei muito por isso. Acreditando que Deus ia fazer um milagre na semana e fazia. Você entendeu? Sim. Essa não era a motivação. É o que todo mundo precisa. Comer, beber, digno é obreiro, né? É dignidade, né? É digno, é dignidade, né? Então, assim, só que a gente era pautada onde? Aqui, ó, jejum, oração e lendo Bíblia. Jejum, oração e lendo Bíblia. É essa a nossa vida. Pastor, os pregadores, vamos só para não cortar o senhor, os pregadores de antigamente, pastor, a gente vê, eles pregavam simples, eu me lembro, eles pregavam tão simples, mas é o que o senhor falou, porque esses dias Deus falou comigo sobre isso. Ele falou, filho, você se considera um profeta de Deus porque eu te dei a revelação do CPF, porque eu revelei aquele dia que a irmã foi em tal lugar. Ele falou, não, filho, profeta de Deus, ele muda vidas e muda nações. Se o que sai da tua boca não está transformando vida, tudo conversa fiada o que está saindo da tua boca. Tem que mudar vidas e mudar nações. Aí Deus falou comigo, todos os profetas, Micaías disse ao rei Acabe, tu vai, mas não vai voltar. Ah, vai me matar? Pode me matar, mas tu não vai voltar. Natan chegou para Davi. Davi, deixa eu te contar uma historinha aqui. Não tinha hoje, irmão. Hoje, os homens de Deus que se dizem... Os caras é tudo vendido, irmão. Os caras não têm coragem mais. Não tem coragem. Não estou dizendo de ficar apontando autoridade. Eu não estou dizendo de desrespeitar. Eu estou falando... Ele tem medo de perder a agenda. Tem medo de perder a cadeira dele. Tem medo de perder o lugar. E tem medo de fazer o que Deus mandou. É por isso que a igreja está desse jeito. Os profetas de Deus realmente, pastor Flamarion, está em extinção. A palavra é essa. Na verdade, eles foram silenciados. Muitos, né? Vamos generalizar. Muitos Sim. foram silenciados pela necessidade. Sim. Né? Então, são silenciados. E antigamente não tinha isso. A gente ia para as agendas, o compromisso sempre foi um compromisso com Deus. Doe quem quiser. Corta aqui, corta lá, corta para todo lugar. Eu sempre pensei desse jeito. Então, assim, mas respeitando as autoridades. Sempre respeitando as autoridades. Meu pastor dizia assim, meu filho, onde se prega a Bíblia, você não arruma problema. É isso mesmo. Você não interfere na doutrina, no costume de ninguém. Prega a Bíblia. Você não vai ninguém vai sair chateado com você porque você pregou a Bíblia. O problema é que quando não prega a Bíblia, aí você interfere no costume da igreja, você machuca porque só a gente sabe o valor. Você que foi pastor sabe o valor. Sim. Pastor, desculpe, sabe pastoreava? Sabe qual é o valor de uma alma? Que para a gente conquistar uma alma e colocar dentro da igreja, irmão, eles não sabem o trabalho. E aí, em menos de 5 minutos, vem um e desfaz o trabalho todinho que você demorou para fazer em 1 ano ou em 6 meses. Sim, sim, é verdade. Então, a gente ministra a palavra de Deus com temor e tremor.
por saber o valor da alma que está ali nos ouvindo. É por isso que a palavra pastoral, o pastor Ezequias, ela é até diferente do evangelista, né? Porque quando eu era evangelista, eu era louco. Entregava a palavra. Depois que a gente começou a pastorear, a gente amadurece. Amadurece. Você sabe o valor que existe uma alma. Então você tem a cautela de pregar aquilo que a Bíblia diz. E foi o que você falou. O profeta, quando ele profetiza, tem que fazer barulho. Ezequiel, quando profetizou, houve um ruído no vale. Foi o que eu preguei isso hoje à tarde, tá aí na live. Ezequiel, foi o que eu preguei. O jejum está baseado em Ezequiel 37. Eu falei sobre isso. A mão do Senhor. Quando a mão do Senhor está sobre o profeta, porque o versículo 1, ele diz, a mão do Senhor, não fui eu, não foi meu diploma, não foi meu jejum, foi a mão do Senhor que me colocou no meio desse vale, desse problema. Então a mesma mão que me colocou no meio desse problema foi a mesma mão que me fez andar ao redor deles. Eu preguei, Deus me deu uma revelação sobre isso. A mesma mão que colocou é a mesma mão que tirou, é a mesma mão que soprou, a mesma mão que diz profetiza. Abre a tua boca que eu estou contigo, Ezequiel. Então, o pastor Flamarão, quando eu estava falando, esses profetas, hoje foi muito forte o que Deus falou comigo. Porque esses profetas como Elias, ô viúva, tem alguma coisa para comer? Não. Só tem um bocadinho, não fica tranquila. Tem o quê? Um bocadinho de farinha? Faz um bolo para mim. Depois que eu comer, fica tranquila. Não vai faltar farinha e não vai faltar azeite. O outro profeta, o Eliseu, de 2 Reis 4. Esse é o de 1 17, 4, 6, 8. 2 Reis 4, o profeta Eliseu que aprendeu com o profeta Elias. Isso é profeta, irmão. Chegou para a viúva, ela disse, eu não tenho nada em casa. Ele disse, o que você tem lá? Eu tenho um pouquinho de azeite. Não tem, você tem um pouquinho? Então entra no teu quarto. Vai lá, entra no teu quarto, acabou. Você vai pagar a tua dívida e vai viver do resto. É esses profetas. Hoje em dia, pastor, se eu chega para esses que se diz pseudo-profeta, ele tem medo até de orar. Eu falo para você que eu conheço vários. E aquela irmã ali, ele tem medo de orar no cego e o cego não enxergar. Ele tem medo de orar no paralítico, o paralítico não andar. Ele tem medo, ele não tem coragem. Esses profetas não têm, irmão. Você lembrou de uma situação que um pregador conhecido, amigo, ele estava contando testemunho que ele viu um paralítico dentro da igreja. Aí ele ficou com aquela fé toda, ele estava debaixo do jejum, de oração. Ele desceu do altar e começou a orar pelo paralítico. Anda, 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 anda. E orando pelo paralítico, aquela coisa toda. Enfim, o paralítico não andou. Irmão, aí todo mundo ficou olhando para ele com a cara de assustado. Ele olhou para o povo e falou assim, eu pelo menos tentei. E você que nunca tentou, eu tentei. Se desse certo, você estava glorificando a Deus. Agora, sim, porque eu tentei, porque eu orei, vocês vão me criticar? Eu não estou dizendo aqui, pastor, que porque existem propósitos, eu já aprendi isso. Eu conheço, eu já li muito, eu tenho aqui atrás a coleção, pastor Benny Hinn, Kenneth Hagin, sobre cura. E ele disse que em certas vezes ele foi pôr a mão para orar, e o Espírito Santo falou, tira a mão, eu vou levar, vou recolher. Entendeu? Então, existem momentos que Deus não quer curar. Existem momentos que Deus não quer fazer, porque existe um propósito. Só que para mim encerrar, para o senhor continuar aí, o que aconteceu hoje, pastor? Esses dias Deus falou muito comigo. Eu gosto de estudar muito. Eu gosto. Tem muita gente que não sabe. Eu tenho 2 na parede. Ó, aqui, ó. 2. Aqui, ó. Oratória. Só de oratória tem 3 de um ano. Teologia tem mais 2. Batalha espiritual. Ó, tem uns 50. Isso aqui é tudo diploma. Tem uns 10 diplomas que eu estudei. Escatologia, teologia, angelologia. Só que, pastor, eu mostrei isso aqui para o senhor falar o seguinte. O Espírito Santo falou comigo isso hoje à tarde aqui. O quê? O problema, pastor, é que os pastores hoje em dia, antigamente, um pastor cheio de Deus, lia o Salmo 23, versículo 4. Deus está preparando uma mesa perante ti. O crente tomava posse, no outro dia acontecia. Hoje, o pregador ele vem, segundo o Salmo 23, versículo 4, na contextualização, não é uma mesa. Era uma cadeira, não era... Hoje em dia é muito mimimi. Os caras estão pegando a Bíblia, irmão, porque no hebraico não era Davi. Não, esse salmo foi escrito, não é para nós hoje em dia. Irmão, tudo que está na Bíblia, se eu profetizar, e você crê, pastor Flamarion, está escrito aqui o que Deus disse para Abraão, para Jacó, para Moisés, para Isaías. Se eu creu, vai acontecer. A fé transcende
A fé transcende tudo para mim, irmão. A fé... Pastor Flamarion, a fé, Deus falou pra mim à tarde, a fé faz Deus mudar decreto. A fé e o jejum faz Deus mudar o que ele disse que é sim, ele mesmo agora é não. Era não, Deus muda, irmão. Isso é bíblico. É o fato para concluir seu raciocínio, que eu acho muito interessante isso aqui. Até é bom que os irmãos que estão assistindo aí entendam isso. Deus falou para Jonas ir na cidade de Nínive e pregar que Deus iria destruir. Ó, segura aí. Jonas, né? Ó, vê se você consegue ler aqui embaixo. Pera aí, deixa eu ver onde tá meu dedo aqui. Aqui. Pera aí, aqui. Tá escrito Jonas, tá vendo? Foi a pergunta que falaram aqui, ó. Pede pro pastor, não sei se ele conhece o senhor. Pede pro pastor Flamarion falar sobre Jonas. O senhor acabou de entrar e eu tinha anotado aqui. Continua, que é de Deus. Olha aí. Deus pediu para Jonas ir e pregar a destruição da cidade de Nínive. Quer dizer, sim, era uma sentença. Não era uma mensagem de misericórdia. Jonas, prega aqui para a cidade se arrepender. Não. Entra na cidade e prega que daqui, só me corrija o tempo, daqui 40 dias eu vou destruir a cidade de Nínive. Não é isso? Isso, é isso mesmo. 40 dias. Bom, vamos deixar a história do grande peixe para lá. Vamos entrar. Ele entra em Nínive dizendo, daqui 40 dias Deus vai destruir. O rei que está no trono, eu gosto muito disso, o rei que está no trono, quando ele ouve aquela mensagem de sentença, o que ele faz? Ele pensa assim, é melhor eu descer do trono do que eu ser derrubado. Ele tira a coroa da cabeça, rasga as vestes, coloca um decreto para toda a cidade entrar no quê? No jejum, na oração e na humilhação. E o que acontece lá na frente? Deus, ele acaba tendo misericórdia da cidade de Nínive e se arrepende do mal que ele iria fazer. Jonas não entende, né? Fica todo nervoso, mas o jejum, a oração, fez Deus mudar o propósito. Então, é melhor descer do trono do que ser derrubado. Desce logo e se arrepende, vai para o jejum, que Deus muda a sentença. Sim, então, pastor, para a gente, o senhor trazer uma palavra rápida aí, se quiser continuar falando sobre Jonas para encerrar. Então, pastor, eu tô hoje as pessoas perguntam, o senhor nunca mais falou comigo? Eu, sinceridade, eu tenho poucas pessoas que eu mando mensagem agora, que eu tenho intimidade, não porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu decidi na minha vida, viver uma vida de... É o que eu estou fazendo o jejum de 7 dias, pastor, para encerrar. Mudança de direção, eu quero viver na direção de Deus, agora o que Deus quer, o que Deus tem para a minha vida. Mudança de caráter, Deus me deu isso hoje à tarde, Deus falou, filho, existem coisas grandes que eu quero colocar na mão de pessoas, mas eu preciso mudar o caráter delas. Existem coisas da nossa vida, pastor Flamarion, que às vezes a gente acha que é normal, e eu achava que era normal. Existem coisas que a gente faz, que a gente, às vezes, não tem ninguém para chegar aqui e dizer, Flamarion, por que você não... Que nem quando eu pregava, você sabe que eu andava muito com o Yosef Akiva, Elcio de Assis, andei muito com o Elcio de Assis quando eu vim para São Paulo, e o Yosef Akiva tirou algo de mim que eu aprendi com ele. Eu pregava, ele falava, Magrão, não precisa disso não, Magrão. Ele falava para mim, quando você for pregar, você pega o microfone, ele falava, aqui ó, é a palavra, fica tranquilo. Então, muita coisa que eu tinha de evangelista, andando com esses grandes homens experientes, eu fui aprendendo, pastor. Tá atrapalhando alguma coisa aí, pastor? Não, tudo bem? Aqui era um ruído só que veio aqui. É o ruído, então cuidado que vai começar a passar osso aí, hein? Não, a esposa chegou aqui com o celular, já no último volume, eu já tá quase aqui. Então, pastor, então a gente precisa, a gente acha que não, mas existem coisas que Deus quer fazer na nossa vida, e eu aprendi isso hoje, estou aprendendo isso essa semana no jejum, pastor, que às vezes a gente não chega, não alcança, não alça voo, não chega em determinadas posições, porque existem coisas no nosso caráter que Deus quer mudar, que Deus quer transformar, que Deus quer fazer. E eu estou neste propósito. Deus tira, arranca, onde eu tiver que mexer, tiver que cutucar, tiver que espremer,
eu estou aqui para isso. Eu quero uma mudança real na minha vida. Eu falei para Deus, Deus, eu quero voltar a pregar. Quando eu digo voltar a pregar, não é que eu parei de pregar, né? De fazer agenda. Eu falei, eu quero voltar. Mas eu quero voltar, as pessoas falam, não, aqui passou um homem de Deus. Eu não quero que aqui passou mais um pregador. Não, aqui passou, não. Eu quero isso para a minha vida, pastor Flamarion. Eu quero marcar a minha história. Eu quero as pessoas, aonde eu passar, as pessoas, passou aqui um homem de Deus. Passou aqui um homem, meu Deus do céu. Então, pastor, o que nós estávamos falando de Bíblia, de palavra, ficou muito enfeite hoje em dia. É muito enfeite, pastor. Muito enfeite. E a gente tem esse conhecimento. Eu já preguei muito. Ezequiel, filho de Buzi. Eu poderia vir aqui e ficar. A mulher de Ezequiel morreu quando Ezequiel. Contar a história inteira de Ezequiel, da onde ele veio. Pastor, a gente gasta 40 minutos. 40, 50 minutos. Para chegar e Deus está assim lá no céu. Meu Deus, quando é que você vai começar a pregar aí, ô Flamarion? É o que acontece. O evangelho ele é simples. Não precisa complicar. É que hoje nós temos uma geração que foi criada no raso. Desculpe da verdade, mas foi criada no raso. Uma geração que não saiu da água do tornozelo. Que nunca, não quero generalizar, mas que ainda não alcançou a profundidade como alcançou Ezequiel. Ainda as águas estão pelos artelhos. Precisa mergulhar no rio. Só que muitos dessa geração acabou ficando no raso. E elas não conseguem chegar para a profundidade. É o caso de quando Jesus está com os discípulos, o barco está onde? O barco está no raso. Ele começa a ensinar a multidão está na terra, ele está no barco, mas está no raso. Eu aprendi que no raso só pega peixe pequeno, pega lambari, leva isso. Só que Jesus fala algo tremendo para Pedro. Olha o que Jesus fala para Pedro. Afasta o barco para a profundidade. Olha o que Jesus queria. Ele tira o barco do raso e leva o barco para a profundidade. É lá. Porque eu descobri que o pastor Ezequias, que na profundidade é onde se pega os maiores peixes. Então, é isso mesmo. Na profundidade espiritual, na intensa intimidade com Deus, onde você consegue galgar e alcançar coisas grandes e não coisas pequenas. O que acontece com essa geração que não ora, que não jejua, né? Quando eu falo geração, mas não quero generalizar, porque ainda existem os remanescentes. Eu creio. Existem aqueles que ainda carrega, vem trazendo, puxando a corda, para que a corda não possa, para que possa manter, na verdade, aí, o reino de Deus aí, através da graça de Deus. Então, assim, existem as pessoas sérias, existem aqueles que pregam, mas, bom, o povo não quer saber se a gente até fala, mas o povo quer saber se o barco tinha 3 metros, 4 metros. O povo quer saber o seguinte: o que é que eu vou fazer amanhã quando eu acordar? Isso. Pastor, o que o povo quer é isso aqui. Qual é a injeção, enfermeiro, que eu preciso tomar? É a bezetacil? Qual é a... Deixa eu mandar um abraço aqui, o apóstolo Edivaldo, da Vinho Novo, lá de Várzea Paulista, meu amigo. É o pastor Edivaldo que a gente pregou lá? Apóstolo Edivaldo. Eu preguei lá também. Se for que eu estou pensando... Lá em Várzea Paulista. Sim. A igrejona bonita. Tá presente aí, apóstolo. Amém. Que legal. Então, pastor, para a gente encerrar aqui, já deu 1h11. A gente fica falando sobre esse assunto aí. Jundiaí. Então, consertando. Ele tá na divisa. É Jundiaí com... Então, apóstolo Edivaldo, eu ia falar agora. Eu falei, Várzea Paulista? É Jundiaí, eu lembro. É Jundiaí. Olha lá, ele falou, pregou. Isso, a gente tivemos lá, ó, nós dois. Ó. Isso é benção pura. Já faz a propaganda aí, pastor Edivaldo, leva nós de novo. O senhor nunca mais levou. Já leva nós de novo aí, já anota o nosso telefone aí. Abraço a Bispa Sônia, forte abraço. Pastor Ezequias, saudação de paz. Olha, que bênção, apóstolo Edivaldo, que alegria. Faz muitos anos que a gente não se vê. Que legal. Apóstolo, vamos lá de novo lá. Então falando sobre isso, estamos falando sobre isso agora há pouco aqui.
Pastor Flamarion, só para não sair do raciocínio, para encerrar nosso podcast, maravilhoso conversar com o senhor. Nós vamos marcar mais segundas-feiras, porque eu gosto de conversar com pessoas assim, que tem a mente que nem a do senhor. O senhor falou do raso, né? O que a gente consegue perceber hoje, pastor, é que tem o que aconteceu foi isso. Tem muito conhecimento e pouca graça. Sim. Hoje migrou. Antigamente era muita graça. Pelo estudo que eu tenho hoje, eu entendo que os pastores pregadores não pregavam 5% do que a gente prega de conhecimento hoje. Sim. Queria eu que os pastores da época tivessem. Só que aí que entra Paulo. A letra mata, mas o Espírito vivifica, irmão. As pessoas pegam esse versículo e querem parafrasear. Não vem com conversa. Paulo estava dizendo isso. A letra mata. O cara, aqui, ó. O cara conhece muito, mas tem pouca graça, irmão. Muito e Bíblia. Formalista. É um formalista. Isso. Irmão, quem conhece mais Bíblia do que o bispo, do que o padre? Os caras estudam 8 anos, mas eu sei como é que funciona. Os caras conhecem Bíblia, mas não tem graça, irmão. E tá cheio de pregador aí, igual os padres. Cheio de Bíblia e pouca graça. Realmente o que está faltando é profetas de Deus. Pode falar, pastor. Eu sempre ensinei aqui na igreja, vou usar. Eu sempre faço essa ilustração, né? Graça e conhecimento. Muito poder. Fanatismo, tudo é pecado. Pecado. Muito conhecimento, formalista, né? Põe auditório para dormir, põe igreja para dormir. Então tem que crescer na graça e no conhecimento. Tem que crescer os dois, graça e conhecimento. Graça e conhecimento. É o que está faltando hoje. Hoje está muito assim, muito conhecimento. Desculpe, pouca graça. Essa é a verdade. Muito conhecimento. E estão desconstruindo a Bíblia, viu? Estão desconstruindo a Bíblia. Com certeza. O que já não é mais. Eu cheguei a essa conclusão, pastor. Traduziu errado. Mano, eu aceitei Jesus, o pregador dizendo lá na casa de recuperação, falou assim, Jesus salva. Jesus Sim. salva. E eu chorei e levantei a mão e disse, eu acredito. Pastor, eu fiquei 1 ano estudando sobre o nome de Jesus. Eu gosto de estudar. E fiquei 1 ano. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu vou chegar na igreja e dizer, o Yahushua está aqui conosco. Aonde eu vou com isso, pastor? O povo, o que importa não é o nome, pastor. Pastor Flamarion, se eu chegar num lugar, num ambiente que o senhor é respeitado, se eu falar aquele neguinho careca, opa, o neguinho careca, pode entrar, irmão, eu sei quem é. O neguinho do olho torto, pode entrar, irmão. Não é o nome, não, pastor. É a reputação. É isso que a pessoa tem que entender. Jesus morreu na cruz, independente se é Yeshua, Yahushua, Yahushua, que são vários nomes que são colocados no hebraico. Não importa o nome, importa que... Pastor, quando a gente trabalha com libertação, que a gente fala, ô Pombagira, Sete Saia, Maria Mulambo, em nome de vaza. Ele não fica, não, se for o Yahushua, sai. Não, irmão, ele sai na hora, irmão. Até hoje eu vi, não desmerecendo, mas até hoje eu sempre usei o nome de Jesus para expulsar. Sangue de Jesus purifica, o nome de Jesus expulsa. Sim, então... E o que liberta é a palavra, acabou. Então pastor... A verdade me libertará. Eu parei, tá aqui, ó. Eu parei com isso. Ó, tudo isso aqui, ó. Tudo, se eu for pregar hoje, pregar hoje com os estudos que eu estudei, só fica... o irmão tá pregando a Bíblia, porque é tanto original que o povo sai perdido, pastor. O povo precisa... Ó, Jesus chegava tão simples. Ó, aquele que der esmola com a mão esquerda, a direita não pode ficar sabendo. Opa, já entendi. Quando jejuardes, não fazer como os hipócritas. Lava o rosto. Na versão nova internacional está mais simples. Não sai falando para ninguém que você está jejuando. Então Jesus... Eu não via Jesus... Olha, quem jejuar tem que abster-se. Jesus nem ensinou o que é jejum. Ele só falou, quando jejuardes... Então, as mensagens de Jesus eram simples. Então, pastor, eu era fã. O povo de hoje nem sabe quem é. Eu assisto até hoje, está em preto e branco. Jimmy Swaggart. Não, Jimmy Swaggart
com o microfoninho fininho daquela época. O Maracanã lotado. O Jimmy Swaggart pregava falando de Jesus só. E quando Jesus subiu ao Monte das Oliveiras, ele pregava assim, irmão, Billy Graham. 3, 4 mil almas ia chorando a aceitar Jesus, pastor. Hoje, o camarada, eu falo porque o senhor conhece vários. Olha quem vai estar lá no cartaz lá, ó. O cara vem, estou, e pá, e pu. Ninguém vai na frente aceitar Jesus. E quando vai alguém aceitar, foi empurrado, não foi nem impulsionado pelo Espírito Santo. Irmão. Então para, irmão. A gente tem que continuar, pastor Flamarion, pregando Bíblia do jeito que ela é. Porque vieram me questionar esses dias atrás. Ô pastor, mas a Bíblia foi adulterada. Eu falei, não, o dono da Bíblia é Deus. Se ele permitiu essa Bíblia chegar na minha mão, se ele permitiu essa que a gente tem, é essa que a gente tem que pregar. Pô, mas não foi essa que muitos dos nossos irmãos morreram por ela? E através dela alcançaram muitas vidas? Agora quer mudar o quê? É isso que eu fico parando. Eu participo desses grupos aí, eu participo. Às vezes eu tô lá nesses grupos de tese, essas coisas. Eu não consigo mais estar participando diariamente devido aos compromissos, né? A gente trabalha, a gente corre atrás no dia a dia. Mas de vez em quando eu entro lá para saber como é que tá a situação. Rapaz, eu entro lá, taco fogo e saio fora, porque eu falo que eu sou o plumo. Eu entro com o plumo, boto o plumo, vocês estão é verdade, pastor. No limite, né? Para encerrar aqui, para o senhor orar por nós, esses dias, num grupo desse, o irmão veio, pastor, eu descobri que Eva, ela não comeu a maçã, o senhor me perdoe a palavra, ela transou com a serpente. Eu falei, o quê? Foi, varão, ela teve relação sexual com a serpente, enquanto Adão não via a serpente. Então, o senhor sabe que tem essa tese, então os caras, mesmo que foi ou não foi, pastor, é perca de tempo, isso não vai edificar em nada. Eu chegar numa igreja e tentar explicar para a igreja que não foi a maçã, ou foi a uva, ou foi a pera. O que importa é que Eva fez o que não devia fazer. O que importa é o conteúdo, pastor. O que importa é que eu vou extrair do texto para trazer para a igreja. Adão pecou, todos foram destituídos. Jesus é o segundo Adão. Adão tirou as coisas do lugar. Jesus veio para colocar. Acabou. Não tem o que... Tem. Eu ouvi uma mensagem do nosso saudoso, morreu agora, Poinshu, é isso? David Yongshu. Yongshu, isso. Eu ouvi no Campo de Marte, no Congresso das Assembleias de Deus. Ele pregou lá no Campo de Marte. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha o que esse homem falou. Poder universal, poder total. Escuta. Aí ele falou, escuta, a mensagem dele como foi simples, mas poderosa, irmão. Ele falou sobre o poder da criação. O poder da criação. Aí depois ele falou, o poder da redenção. A criação do homem, falou sobre a queda do homem, redenção do homem, poder da libertação, o poder do batismo do Espírito Santo, e encerrou a mensagem, fechou com chave de fogo. Irmão, até hoje, essa mensagem está no meu coração. E eu, que não sou bobo, já preguei ela umas 10 vezes já, mas nunca saí igual a dele. É verdade, pastor. Então, essas mensagens simples, mas reveladas. Acesa dentro do coração. É um alimento, irmão. É um alimento que permanece. Não é um alimento que perece. O problema é que o alimento hoje que está sendo dado é um alimento que perece. Não é um alimento que permanece, que faz a gente guardar. Eu tenho aqui, não é porque está aqui na live, não, mas o apóstolo Edivaldo Nunes, que estava aqui na live, não sei se ele está, ele pregou a mensagem, você vê como a comida que permanece, não estou falando de Bíblia, tá? Ele pregou a mensagem que até hoje eu não esqueço, sobre Ezequiel, sobre o exército que Deus levantou. Ele pregou sobre Ezequiel. Até hoje essa mensagem dele, eu estou lembrando dela, porque está dentro do coração, você entendeu? Sim. Você pregou a mensagem que até hoje está dentro do meu coração, né? Sobre os degraus, o cântico dos degraus. Você pregou essa mensagem que até hoje
está dentro do meu coração. Não esqueço. Mas por que eu não esqueço? Porque essa é a palavra que jorra para a vida eterna. Ô, irmão, essa Glória é a a palavra Deus. que gera vida. Você entende isso, o pastor Ezequias? Então, o que está Sim. faltando é isso. Aí tem palavra que você ouve, ela não permanece na vida do pecador, daquele que está ouvindo, daquele que precisa ouvir, não permanece. Porque não tem conteúdo, não tem veracidade nas explicações, nas interpretações, e aí acaba esculachando tudo. Né? Amém. Pastor Flamarion, eu vou estar os 7 dias, hoje já deu meia-noite, eu vou abrir agora, aqui o segundo dia dos 7 dias de jejum até domingo. Então, todos os dias, hoje, ao meio-dia, eu tô entre meio-dia e 1h, eu estou fazendo a live dos 7 dias do jejum. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo, pastor? Então, os 7 dias do jejum. Então, eu quero que um desses dias, ou amanhã, depois da manhã, ver qual dia é melhor para o senhor, que um desses dias o senhor pregue, mas nós vamos abrir já para o senhor. É algo profético, é oração e trazer uma palavra profética sobre mudança de direção, mudança de caráter, mudança financeira e mudança espiritual. Mas não precisa pegar nos tópicos, trazer uma palavra para a gente estar ministrando, porque é muita gente, depois o senhor vai nos meus stories, pedindo, pastor, eu estou assistindo, eu estou junto com o senhor no propósito, estou junto com o senhor no jejum, e muitos pedidos de oração, eu estou postando lá, as pessoas pedindo, eu estou falando de pessoas crentes, que estão nas igrejas, com depressão, espírito de suicídio, está vendo vulto, pessoas que estão desanimadas, pessoas que já desacreditaram de igreja, de ministério, estão todas em casa, pastor, são milhões de pessoas que não estão congregando mais porque disseram que vão para a igreja de volta vazia, e elas estão querendo algo de Deus, elas estão querendo ser ativadas. Esses dias Deus falou comigo, filho, você vai ser um ativador de pessoas. É isso que eu quero, pastor. Que o que saia da minha boca venha ativar. Eu quero ver aquele cara ativado de novo, dizendo, eu quero ganhar, quero voltar a congregar. Pastor Flamarion, conta comigo. É isso que eu quero. Ser um ativador de vidas. E para nem que eu tenha que pagar o preço, se consagrar, jejuar, eu quero ver uma multidão de pessoas ativadas. Então, eu quero que essa semana o senhor, ou amanhã, se der, o senhor ver como é que o senhor vai estar, o senhor está ministrando na nossa live, para estar ministrando para essas pessoas que vão estar com a gente aqui. Vão estar com a gente aqui durante os 7 dias, vão estar aqui consagrando e orando com a gente. É isso aí. Bom, eu quero... a gente já está chegando no fim, né? Sim, sim. Eu quero só que o senhor encerre orando, abençoando todo mundo aqui. Tá bom. Eu só quero deixar um versículo bíblico. Eu posso deixar um versículo aqui? À vontade, o senhor tem todo o tempo do mundo. Mestre, quem disse essa palavra foi o mestre. E eu ouvi essa palavra há 25 anos atrás, há mais ou menos, eu ouvi essa palavra. Ele disse assim, aquele que quiser, não é obrigado, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu queria deixar essa palavra para todos os ouvintes. Se você quiser, ninguém é obrigado. Se você quiser, ninguém pastor, e eu estava cometendo esse erro, só faltava chorar para o povo ir para a igreja. Agora, eu entendo que é assim, se você quiser vir após Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A obra de Deus nunca vai parar. A obra de Deus, ela continua. Quero orar por vocês, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém, pastor. Querido Deus e Pai, nós Glória somos gratos por todos os teus feitos, obrigado, por todas Senhor. as suas maravilhas. Aqui Obrigado, está esse Deus. povo, Senhor, que participou desse podcast. Pai, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa trazer um renovo, que o Senhor possa trazer Glória a um Deus. fortalecimento sobre a vida de cada um. Aqueles que estarão assistindo ao decorrer da madrugada, que a bênção do Senhor possa alcançá-los de uma maneira tremenda e especial. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor Flamarion, Deus abençoe mais uma vez o senhor, sua família. Obrigado. Fica com Deus. Deus abençoe a todas as pessoas que participaram com a gente aqui. Quem puder tirar um print ou quem puder compartilhar a live para que outras pessoas, porque foi algo extraordinário. Eu nem imaginei, pastor Flamarion, que nós íamos entrar em todos esses assuntos,
mas eu creio que Deus falou poderosamente com a vida de muita gente aqui e as que vão assistir depois, porque é muita gente que depois entra no canal para poder assistir a live com a gente. Está chegando aqui meu amigo, ó, o Borges, o Lucas Borges está aqui, ó. Tremenda, é um luthier, viu, pastor Flamarião? Luthier, manja tudo. Vânia Silva, o Thiago, tudo tá, que Deus abençoe a vida de todos. Amém. Pastor Flamarião, depois eu chamo o senhor no particular para a gente ver a questão da mensagem da pregação. Os irmãos que estão nos ouvindo, nós vamos encerrar agora o nosso podcast, pessoal. Nós estamos em jejum, para quem não sabe, durante 7 dias até domingo, como eu disse aqui agora há pouco. Quem quiser entrar, fazer parte, deixar seu pedido, é só você descer no feed, lá tem um vídeo falando como funciona o jejum, os horários do jejum, como funciona os horários das lives. E você pode ir lá nos stories também, tem uma caixinha de pergunta, lá você digita o seu propósito, que a gente vai estar orando amanhã na live ao vivo. Deus abençoe a todos, fique com Deus. Pastor Flamarião, Deus abençoe.